A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalma o teu coração, porque Deus está no controle de tudo e você não tem que se preocupar com nada. Tá desgastando aí a sua energia à toa. Deus mandou entregar uma palavra no livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 5, que a palavra fala o seguinte: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Os irmãos entenderam aqui a palavra? Deus manda falar para você: acalme o teu coração e busque em mim todo o entendimento. Não queira continuar caminhando e tentando ensinar a Deus como fazer na sua história, no seu cenário. Como que Deus tem que agir naquela vida. Como que Deus tem que proceder diante das tuas finanças. Como que Deus vai curar você. Nós temos o hábito, muitas vezes, na hora do desespero, das dificuldades, querer ensinar a Deus como trabalhar. E Deus não vai nos escutar. Porque nós somos limitados. Então Deus vai sempre fazer do jeito dele. E o jeito de Deus muitas vezes se torna assustador aos nossos olhos, porque ele trabalha de um jeito que é surreal. Você vai tentar explicar o jeito que Deus está fazendo, você não vai conseguir nunca. Você não conseguirá ter entendimento suficiente daquilo que Deus está fazendo na sua história. E nem tudo do que ele está fazendo, ele vai chegar para você e vai te contar. Então não adianta muitas vezes querer tirar satisfação com Deus ou cobrar de Deus algumas coisas, porque ele não vai contar como que ele está fazendo, a maneira como ele está agindo, aonde ele está indo. Então ele vai dando umas coordenadas para a gente, para que a gente não se perca diante da caminhada e para a gente entender que nós não estamos sós, que existe um Deus que está guiando os nossos passos. Então ele manda falar para você acalmar, porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você já está com sequelas no corpo, decorrente da sua ansiedade, de você querer agir com seu próprio entendimento, querer fazer de acordo com as tuas forças, gasta muito tempo pensando e arquitetando como que eu vou fazer, como que eu vou deixar de fazer. Será que desse jeito vai dar certo? Ah, Deus não está fazendo, eu vou fazer do meu jeito. E o caminho não é por aí, irmãos, não é esse. O segredo da prosperidade com Deus é a gente aprender a exercer a nossa fé e descansar nele, sabendo que ele vai fazer. O descansar em Deus que a gente costuma falar é você ter a convicção de que a solução virá dele. Então, por maior que seja a dívida, por maior que seja o seu problema na sua vida sentimental, por mais difícil que seja um projeto que você não consiga dar andamento, Deus manda falar para você: acalme em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. E você, dentro da sua sabedoria, que você quer usar a sua sabedoria, e Deus fala para não usar a sua própria sabedoria, porque ela também é limitada, se não é Deus nos capacitar, se não é Deus nos ensinar, se não é Deus chegar e nos entregar a sabedoria dele, a gente não consegue sair do lugar. Nós não conseguimos executar muitas coisas. Então tem determinadas situações que ele é que tem que chegar na sua história e ele que tem que fazer. São situações complicadas demais. Não dá para ser resolvido de um dia para o outro. Envolve pessoas ao seu redor. Nós nunca podemos caminhar, irmãos, dentro de promessa, analisando as coisas de uma forma egoísta. Ah, eu quero que Deus faça tal coisa na minha vida, eu quero que Deus haja desse jeito, eu já programei tudo, se Deus fizer dessa forma vai dar certo, porque existem pessoas ao seu redor que, se Deus for fazer do seu jeito, da maneira como você quer, pode atingir de uma forma negativa as pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado. Você vai falar assim: dela, eu estou sozinho, estou sozinha. Existem pessoas ao seu redor, existem situações. Você pode estar afastado da sua parentela, você pode estar afastado dos filhos, talvez afastado do seu marido, da sua esposa, mas existem pessoas ao seu redor e que vão cruzar com você no futuro, que Deus tem consciência disso. Então tem situações que não dá para a gente bater de frente com ele,
Querer ensinar a Deus a trabalhar, querer ensinar a Deus a fazer certas coisas na nossa história é loucura. Não dará certo. Fora o desgaste emocional, psicológico e físico que você fica. Eu li na palavra, irmão, acarreta no físico, acarreta nos ossos. E aí você fica o tempo todo buscando em Deus, mas querendo que Deus faça do seu jeito, que Deus chegue e resolva da sua maneira, e não vai ser desse jeito. Vai ser do jeito de Deus. E Deus manda dizer para você que Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Tem coisas grandiosas chegando para sua mão, tem coisas que vão acontecer na sua vida sim. Você não vai ficar num cenário onde você não está vendo nada, porque o silêncio de Deus é um trabalho tremendo, irmãos. Ele trabalha muito no silêncio. Ele consegue arquitetar coisas dentro do silêncio, porque tem coisas que ele não pode nos falar. Se ele contar certas coisas para você, você sem querer você vai soltar. Você pode ter uma reação, uma emoção ou uma atitude que vai desagradar o coração de Deus. Então ele tem que preparar você para você receber coisas grandiosas lá na frente. Porque se ele pegar você de surpresa, se ele chegar para você e falar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal coisa, estou trabalhando desse jeito. Tem coisas que você não está preparado nem preparada para escutar. Mas não quer dizer que a sua oração não seja ouvida e não quer dizer também que Deus não esteja trabalhando em cima da sua oração. Dentro da sua necessidade, dentro daquilo que está te incomodando. Então existe um grande projeto de Deus por trás de tudo que você tem passado. O que Ele não quer é que você crie ansiedade, que é excesso de futuro, e Ele não quer de jeito nenhum que você caminhe desconfiando que Ele não está fazendo. Ele quer que você exerça a fé. Como que nós agradamos o coração de Deus? Exercendo a fé. Como que nós nos fortalecemos através da fé? Escutando a palavra. Você tem que se alimentar da palavra. A palavra de Deus ela é viva. Então nós precisamos caminhar sabendo que Deus está no controle de tudo. E que nada passa despercebido aos olhos dele. Nós dormimos. Tem hora que você está sentado num determinado lugar que você não está conseguindo acompanhar o que está ao seu redor naquele ambiente, porque a sua cabeça está longe. Você está pensando em outras coisas. Às vezes você nem ouve o que está sendo falado no lugar que você está, porque a sua mente, os seus pensamentos estão vagando para outro lugar. Nosso Deus não é assim, não. A palavra fala que Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele tem ciência de tudo que está acontecendo, consciência de tudo. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então não existe força do inferno, não existe força do sistema, não existe força de pessoas. Não existe força nenhuma que vai atrapalhar o executar de Deus na sua vida. Ah, não, agora o meu processo vai parar porque Deus está em silêncio. Existe uma força maligna me perseguindo. Existe a força do sistema. Não consigo dar andamento em nada, não consigo ter resultado de nada. Ah, mas existe a força familiar, que é uma opressão terrível, que eu não estou aguentando. Agora eu estou perdida e perdida no espaço. Como se você estivesse vivendo uma situação que você não tivesse mais gravidade, se estivesse vagando. E, na verdade, Deus não perdeu o controle da sua vida em momento algum. E Ele sabe o que é melhor para você e como que Ele tem que agir para te dar livramento, para colocar você em determinados ambientes, trazer determinadas situações para sua história, fazer com que cruzem vidas, né? Que você precisa conviver, precisa ter um convívio social, você precisa conhecer outras pessoas. Então Ele vai trabalhar com você nesse sentido. Mas você está olhando um cenário que aos teus olhos ele é limitado, um cenário que você não tem recurso, um cenário que minou já todas as tuas forças. E aí você quer ensinar a Deus a trabalhar diante de um cenário que você não tem controle sobre ele. Então a gente caminhar desse jeito, irmãos, é muito desgastante. Eu lembro que no início da minha conversão eu era assim. Eu não conhecia direito Deus, eu estava buscando Ele de uma forma muito profunda e eu precisava ser moldada por Ele. Então eu queria que algumas coisas fossem feitas do meu jeito. Depois eu fui entender que o meu jeito não era um jeito muito bom. Que era melhor eu aguardar o jeito dele, que no jeito dele seria muito melhor. Então tem processos na sua vida que às vezes está demorando, que você fala, Senhor, é muitos anos de processo na justiça, mas Deus está usando esse tempo a teu favor. Existe uma remuneração, uma parte de monetização que vai vir, de juros, que Deus está usando o tempo para te favorecer.
E você está achando que é causa perdida, porque já faz muito tempo que aquilo está lá. Mas para Deus nada é impossível, e Deus usa o tempo a favor do teu povo. Então tem situações muitas vezes que a gente está vivendo, é meu relacionamento dela está demorando. Tem muitas situações que a gente fica muito tempo esperando, mas Deus tem propósito com tudo, amadurecimento. Deus não vai trazer, por exemplo, a pessoa que ele reservou para ser sua e para ser seu, se você está num ambiente tóxico, rodeado de pessoas que vão atrapalhar esse relacionamento e que vai ferir a outra parte. Ele tem que limpar. Quem conhece o coração dos outros? Deus é que conhece. Quem que sonda a maldade no coração do outro? É Deus que sonda. Então tem situações que aos nossos olhos, não, o cenário está perfeito, agora eu posso receber, agora eu posso ter nos meus braços aquilo que é meu por direito. E na verdade não acontece dessa forma. Às vezes não é o seu cenário que está prejudicando, mas é o cenário da outra pessoa que está prejudicando. E Deus precisa trabalhar, porque se tiver pessoas tóxicas, pessoas que vão interferir, pessoas que vão trazer problema, levantes para a vida do casal, Deus não traz, não é o momento. Então ele tem que neutralizar os nossos inimigos em todos os sentidos, irmãos, porque na hora que a gente recebe as nossas bênçãos, na hora que os milagres chegam na nossa história, se a pessoa já tem inveja de você, você estando na prova, imagina quando você tiver de posse de vitória, tiver de posse da bênção, já estiver vivendo o milagre, o quão não vai aumentar essa inveja? O quão não será a perseguição e o falatório? Então Deus tem que preparar os nossos lombos. Deus tem que preparar os nossos lombos, porque se Ele não preparar os nossos lombos, nós não conseguiremos passar por esse processo do recebimento daquilo que é nosso por direito. Então nós temos que deixar Deus agir, nós precisamos deixar Deus trabalhar, porque senão a gente se complica no meio do caminho, a gente se complica quando estiver chegando a bênção na nossa história, e Deus não tem isso. Deus tem uma estrutura para você receber quem você ama. Deus vai te dar uma estrutura para você receber aquele processo que está demorado. Quando o dinheiro chegar, você tem que ter uma estrutura. Você não pode ter pessoas tóxicas do seu lado, ladrões do seu lado, pessoas usurpadoras que vão querer arrancar de você aquilo que você batalhou anos orando e pagando honorários aí para profissionais, né, para advogados, para poder receber aquilo e alguém vir te roubar. Então Deus vai além das nossas compreensões. Ele está vendo o nosso futuro, ele já está vendo as leis que vão ser criadas no futuro, ele sabe como que os políticos estão trabalhando dentro de um sistema, o que está por vir, o que vai acontecer. Ele tem noção de tudo, ele não é pego de surpresa. Nós somos. Então tem determinadas situações na nossa vida que o que cabe o cristão fazer numa situação dessa? Confiar em Deus. E falar, olha, agora eu vou descansar em Deus, eu vou acalmar no Senhor, eu vou deixar Ele trabalhar, eu vou esperar o agir dEle na minha vida, porque o que Ele está fazendo é melhor para mim, e vou acalmar. É a melhor coisa que você faz. Tem hora que você quer muito fazer um curso, e não é o momento. Vai acontecer alguma situação naquele momento que Deus está te dando livramento. Não é o momento de você cursar. Não é o momento de você ir. Deus tem um jeito melhor, mais fácil, um jeito mais seguro de você fazer isso. Então tem hora que a gente quer fazer coisas, a gente está cansado do cenário, você quer ação. Você está cansado e cansada do marasmo. Então você quer uma vida ativa, você quer ação na sua vida. E tem hora que fica tudo estagnado. Mas Ele fica preparando o tempo para te favorecer. E você fica lutando com Deus o tempo todo porque você não quer de forma alguma que as coisas sejam feitas da maneira de Deus, porque você sabe que teve processos que você passou lá atrás que eram extremamente demorados, que aos teus olhos, né, não precisaria esperar tanto, mas Deus sabe o que está fazendo. E Ele sabia que se Ele te desse antecipado a bênção, se tornaria uma maldição. Quando a gente pega, por exemplo, a vida sentimental e a gente começa a analisar, você fala, nossa, se Deus trouxer a pessoa para a minha vida, se você ama, você quer do lado, não quer? Mas se Deus trouxer antes do tempo, sem ter libertação, sem trabalhar o cenário, sem tirar os adeptos de Satanás, a pessoa vai virar uma maldição na sua vida, ao invés de ser uma bênção.
Então Deus tem que limpar o território, Deus tem que acalmar o coração do outro, amadurecer o outro, libertar o outro, tirar o que está atrapalhando, que tem pedra às vezes de tropeço. Tem pedra que às vezes fica na porta e você não consegue entrar e a pessoa não consegue sair. Então Deus tem que entrar nessa situação, ele tem que trabalhar tudo isso para que haja uma junção, uma união, aonde ninguém vai colocar o dedo mais. Que é aquilo que eu falei para os irmãos em outras pregações. É uma porta que Deus vai abrir, que na hora que ele abrir, que tiverem junto, que o casal tiver unidos, né? A porta vai se fechar e ninguém mais entra. Então vai ficar blindado por Deus aquela situação. E isso ele faz em todos os sentidos da nossa história. Então nós temos que deixar Deus trabalhar. Às vezes é um processo financeiro que você está querendo fazer, uma negociação, às vezes é uma transação de câmbio que você quer fazer, que na hora que você está fazendo isso, aos seus olhos está tudo bem, mas Deus já está vendo queda na bolsa, Deus já está vendo que vai ter uma baixa no dólar, Deus já está olhando que a moeda que você está querendo fazer a conversão não vai ser algo favorecido a você daqui uns dias. Então ele conhece o nosso futuro. Ou às vezes ele já está avisando algo que vai mexer com a economia, que vai esquentar, que vai aumentar o dólar, que vai haver aí um aquecimento na bolsa ou em outros empreendimentos que você está fazendo. Então nós temos que ter sabedoria de entender que Deus ele tem capacidade de entender de todos os assuntos, porque a inteligência humana vem dele, é ele que sabe tudo. Então ele tem controle sobre todas as coisas, Deus não é pego desprevenido de qualquer jeito, ele não é desse jeito, ele não é um ser humano. Ele entende de aritmética, ele faz cálculo matemático. Você vai falar assim, Deus não faz isso. Irmãos, toda a medida da arca que foi dada para Noé foi Deus que deu. Toda a medida daquela arca, a estrutura da madeira que ia ser usado, os milímetros, os diâmetros, tudo foi ele que deu. Demoraram 100 anos para construir aquilo, diante do dilúvio que estava para chegar. Então, o que Deus faz diante do nosso cenário, muitas vezes na nossa história? Ele te dá uma promessa, ele coloca você no cenário, ele te dá uma estrutura, e diante de toda a provação que você passa, é uma resposta e uma preparação para algo que ainda não veio. Então, é uma estação nova que está surgindo. Ele não vai deixar você despreparado. Então, você vai entrar numa primavera, você tem que estar preparado para a primavera. Você vai entrar no inverno, você tem que estar preparado para o inverno. No inverno não consegue se plantar muita coisa. O próprio inverno acaba queimando tudo, o próprio frio. Destrói lavouras, acaba mata animais, dependendo do grau do frio que está, é difícil. A primavera é um período de procriação. Então, a gente precisa sempre buscar nas estações o jeito melhor de sobreviver. E como que Deus vai mudar você para uma estação nova, uma estação que está por vir? Como que ele vai colocar você nessa estação se ele não preparar você antes? Então, diante de todo o processo, por mais que você ensine a Deus trabalhar, irmãos, o jeito de Deus é muito melhor do que o nosso. A gente não entende o cenário que a gente está vivendo. Tem hora que dá vontade de sair, é como se você tivesse enjaulado dentro do seu apartamento, enjaulado dentro da sua casa, enjaulado dentro do seu trabalho, enjaulado dentro de um computador. Que às vezes o seu trabalho é tão desgastante, ele é virtual e você não consegue fazer outras coisas, não consegue desenvolver outras coisas. Então a gente fica escravo muitas vezes de algumas situações, mas não no sentido pejorativo da palavra. Não no sentido ruim, mas no sentido positivo de que Deus está preparando novas estações para que a gente venha viver. Então você está vivendo uma estação agora que você já está cansado e cansada dessa estação. Você fala, Senhor, eu estou vivendo um inverno aqui que eu não estou aguentando mais, eu preciso sentir o sol. Eu quero ver flores. Eu não aguento mais esse tempo nublado na minha vida. E Deus sabe de tudo isso. Ele sabe das tuas emoções, das suas indagações, das suas revoltas, do seu cansaço. Ele sabe de tudo. Mas ele quer, acima de tudo, que você confie nele. Uma vez que você confiar no Senhor, não tem como dar errado as coisas. Não tem como dar errado.
Nós temos que confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo sempre. E que todo resultado final, você pode estar na pior estação da sua vida. Tem uma estação nova chegando. Então acalme seu coração e não queira ensinar a Deus a trabalhar, não queira ensinar a Deus fazer do seu jeito, porque do seu jeito não vai dar certo. Tem alguns irmãos e algumas irmãs que o que você está fazendo? Você está fazendo com o seu esforço. Você está se matando dentro do seu esforço, que já está trazendo doenças para você, seu corpo está sentindo, e os teus ossos também. De tanto que você fica maquinando em determinadas situações, achando que se você fizer do seu jeito, que se você se esforçar mais, que se você passar a noite sem dormir, se você aumentar a sua produção, que você vai conseguir um resultado. E Deus querendo te dar uma estratégia aonde você vai conseguir descansar, aonde você vai conseguir ter uma produção, aonde você vai conseguir ter retorno daquilo que você está fazendo, sem precisar correr demais. Tem situações aqui que Deus está dando livramento no trânsito, na estrada, que fica numa loucura. Sai que nem louco nas rodovias, no trânsito, porque quer chegar rápido no lugar, aí já está todo estressado, estressada, atrasa para sair, aí tem que chegar num determinado lugar, vira, sabe, um foguete, e Deus tendo que dar livramento porque está querendo andar rápido demais, diante de algumas situações que não tem muito o que fazer. Então, se você andar dentro do seu ritmo mesmo, mas o demônio vem dela e ele atrapalha, mas dentro do seu ritmo mesmo, mesmo que o demônio traga empecilhos, mesmo que o demônio traga dificuldade, mesmo que haja uma opressão externa, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. E deixar Deus te mostrar as estratégias para que você possa dar passos mais largos. Irmãos, quando a gente começa a fazer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Você pode observar, se você levantar todos os dias e você tiver sempre os mesmos hábitos, você vai ter sempre os mesmos resultados. A rotina, ela dá assim uma organização na nossa vida, ela disciplina, com certeza a rotina faz isso. Mas tem hora que nós precisamos dar uma mudada nessa rotina. Nós precisamos quebrar algumas coisas na nossa rotina para que a gente venha ter resultados diferentes. Porque senão você vai ficar sempre andando em círculo. Você vai estar sempre caminhando do mesmo jeito e tendo sempre os mesmos resultados. E quando nós confiamos no trabalhar de Deus, no agir de Deus, Ele dá as estratégias, Ele muda a nossa maneira de ver as coisas e Ele começa a fazer com que a gente caminhe diferente, os resultados mudam. Então, às vezes falta o quê? Criatividade pra gente. Às vezes falta aquele estalar de dedo que fala, não, agora eu não posso fazer isso mais, eu tenho que agir dessa forma. E confiar em Deus. Quando você vai agir de um outro jeito, te assusta muito, por quê? Porque você está entrando em uma situação, você vai ter algumas atitudes que você não sabe a reação das outras pessoas, você não sabe qual o resultado que você vai ter daquilo, e tudo aquilo que é novo na nossa história nos assusta. Parece que tira o nosso equilíbrio. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele dá as estratégias e antes de você colocar o pé, Ele coloca o chão para você pisar. E Ele garante que a sua ida e que a sua caminhada vai ser de sucesso. Porque Ele está com você, então Ele vai fazer com que você caminhe e que você coma e que você receba do melhor dessa terra. Então isso dá um susto na gente, dá assim uma insegurança. Dá medo de você tomar certas atitudes, fazer certas coisas diferentes, porque você tem medo do resultado. Você já acostumou com o resultado que você se encontra. Aí você quer ensinar a Deus a trabalhar, porque você não quer sair dessa zona de conforto que você está, você tem medo de dar 2 passos na frente, você tem medo de não conseguir ter um resultado melhor do que o que você está tendo agora, e aí você fica estagnado no meio do caminho, só tendo aquele resultado. E Deus querendo avançar você para resultados muito maiores, resultados melhores, resultados positivos, resultados que vão dar uma reviravolta na sua história, que vai trazer para o seu cenário, para a sua vida, um sentido.
Porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você busca Deus, mas você vive uma vida sem sentido. Você busca Deus dentro daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, mas é uma vida relativamente sem propósito. Você arrasta determinadas coisas na sua história, que se você continuar arrastando, você vai ter sempre o mesmo resultado. E Deus tem te mostrado, dentro das estratégias dele, que muitas coisas precisam mudar. Para que a mudança do meu cenário mude, eu tenho que mudar dentro de mim primeiro. A mudança sempre acontece de dentro para fora. A mudança nunca é do lado externo para o interno, é do interno para o externo. Então, quando eu mudo a minha concepção de pensar, quando eu entendo que Deus está comigo, quando eu entendo que a minha história, que a minha vida está nas mãos de Deus, que é Ele que está conduzindo, eu não posso ter medo de nenhuma coordenada que Deus me dá e eu não posso ter medo de dar passos diferentes na minha vida. O que eu não posso é ficar andando em circo. Então, tem situações, muitas vezes, que você fica andando em deserto, por quê? Porque você não muda as suas atitudes. Por que que aquele povo ficou rodando durante todo aquele tempo no deserto? Um trajeto que poderia fazer em 7, 15 dias, pela estrada dos filisteus, Deus fez aquele povo rodar ali durante anos naquele deserto. Porque eles tinham sempre as mesmas atitudes. Agiam sempre do mesmo jeito. Então, eles vão ter sempre o mesmo resultado. Então, para que nós tenhamos resultados diferentes, nós precisamos agir de forma diferente. Ai dela, mas eu tenho medo. Eu não consigo, eu não sei o que é para fazer. Busque em Deus em oração e acalma. Acalma, porque Deus tem capacidade de chegar e de te mostrar, Ele sabe se comunicar com você. Você vai falar assim para mim dela, mas tem que buscar muito para se comunicar, tem que sacrificar muito. Eu não consigo ter um grau de santidade ao ponto de Deus me ouvir. Irmãos, se você clamar a Deus, Ele vem e Ele te resgata. Se você clamar a Deus, Ele ouve e Ele te responde. A santificação você tem que buscar todos os dias porque a sua salvação depende dela. A salvação, na verdade, todo mundo já é salvo, vamos dizer assim. Mas para você conviver com Deus, para você ter uma vida eterna com Deus, você tem que buscar a sua santificação, porque Ele é 100% santo. Então, assim, a salvação já está para mim, já está para você, você já foi salvo. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é, vou conseguir conviver com Deus? Vou conseguir estar com o meu Salvador? Porque se você não agradar a Deus através da fé, se você não fizer as coisas dentro de uma fidelidade, se você não buscar a sua santidade, você não consegue ver a Deus. Então, Deus não vai querer do lado dele uma pessoa em pecado. O Espírito Santo não habita num corpo sujo. A gente precisa se limpar muito para poder ter o Espírito Santo. Então, ele vai te ouvir, ele vai te escutar. É só você entrar em contato com ele, em oração, abrir o seu coração, que você vai escutar a voz dele. Moisés, por exemplo, quando ele viu aquela sarça que ardia e não consumia, que era uma árvore que pegava fogo, estou trocando as palavras, pegava fogo e ela não queimava, o que acontece ali? Moisés não tinha aquele relacionamento profundo com Deus ali. Ele não tinha. Ele passou a ter a partir daquele momento. Quando ele teve algo sobrenatural com Deus ali, ele não se apartou da presença mais. E tudo que Deus pediu para ele, ele foi fazendo. Então, quando a gente anda em obediência com Deus, irmãos, Deus sabe dos nossos esforços. Deus sabe que você larga tudo para escutar a palavra. Deus sabe que você tem sede da palavra dele. Que você tem hora que larga coisas até que você gosta de fazer ou coisas que você precisaria fazer para escutar uma pregação. Porque você quer escutar a voz de Deus, você tem sede. Ele sabe de tudo isso. E tudo aquilo que a gente se predispõe, que nós colocamos no altar, que nós entregamos nas mãos de Deus, que a gente faz para Deus, Deus traz recompensa para a nossa vida. Não é que a gente está fazendo uma troca, uma barganha com Deus, é que nós necessitamos dele para viver. Nós temos sede dele. Só quem tem uma vida profunda com Deus que vai entender o que eu estou falando. Então nós temos sede de Deus. Independente dele dar ou não dar, nós vamos continuar servindo a ele de qualquer jeito. Nós servimos a ele pelo que ele é e não pelo que ele possa nos dar. Então, quando nós temos toda essa consciência com Deus, que a gente caminha
dentro da palavra, que a gente sabe que Deus é provedor, que Ele tem consciência de tudo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, nós descansamos. E aí você não fica, sabe, desgastando o seu psicológico, o seu emocional com situações que você não tem controle. Não tem controle. Outra coisa que não pode fazer, que alguns irmãos estão fazendo, você está focado e focada no problema. Você não tem que olhar para o problema, você tem que olhar para a solução. Você vai falar assim dela, mas eu não tenho solução do problema. Você tem Deus. Você tem Deus. Eu acabei de ler na palavra. Não fique com seu próprio conhecimento. Não fique grudado naquilo que você sabe, porque é limitado. Então você não pode ficar focado no problema. Você tem que focar na solução. Ah, mas eu não sei a solução, então vamos focar em Deus. Senhor, qual que é a solução desse problema? Entre e resolve isso para mim. Traz a solução disso para mim, porque eu não estou sabendo resolver. Eu não sei como chegar nessa situação. Dar um basta nessa dor, nessa tormenta. Eu não estou sabendo resolver essa situação de perseguição que eu estou vivendo, de opressão. Eu estou no cenário que eu quero sair, eu não sei como sair. Que tem hora que a gente não sabe. Tem hora que a gente não consegue focar numa solução diante de uma situação que a gente está vivendo. Mas nós temos Deus e Deus sabe como tirar a gente daquela situação. Deus sabe nos livrar de todas as armadilhas do inimigo. Ele sabe criar situações para que a gente venha viver e sair de uma prova, sair de algo que está constrangindo, oprimindo e levar a gente para situações mais tranquilas. Então Deus tem pastos verdejantes para você. Deus não quer que você fique nessa tormenta, vivendo essa escravidão que você está vivendo. Mas você precisa aprender a confiar em Deus, porque Deus dá toda uma estratégia. O que Deus está querendo falar para você através dessa palavra é para você acalmar. Porque diante daquilo que está te afligindo, o problema que você está enfrentando, aquilo que você não está conseguindo resolver, que você está tentando fazer com a força do seu braço e não está dando certo, Deus está chegando para trazer um fardo leve para você. Quando nós deixamos Jesus trabalhar na nossa história, o fardo se torna leve. Quando nós não conseguimos mais caminhar, Jesus nos carrega no colo. Ele leva a gente, ele nos conduz para o propósito. Aí você vai falar assim dela, mas eu estou cansado e cansada de tanta perseguição, é muita gente tóxica, é muita gente atrapalhando, é muita gente dando palpite. São pessoas que não me incentivam em nada, que só exploram o que eu tenho, só tem amizade comigo porque vê vantagens em ter amizade. Isso acontece muito, irmãos. Infelizmente, tem pessoas que nos rodeiam, pode ser pessoas antigas. Hoje em dia você tem uma amizade sincera, você ter um amigo verdadeiro, uma amizade de 20, 15 anos, uma pessoa que não vai te trair, isso é muito raro. Isso aí é um diamante, no meio de um monte de pedregulho. E isso é dificílimo nos dias de hoje. Você pode chegar para mim e falar assim, não, mas eu estudei com a pessoa, eu convivi com ela. Você pode ter convivido 20, 15 anos. Essas gerações que estão vindo agora são gerações corrompidas. É difícil hoje em dia uma amizade sincera nesse nível. Se você tem, tem que conservar. Mas se você não tem, chuta que isso aí é laço. Chuta que é laço, que só vai atrapalhar a sua história. E aí você fica com medo de mudar, você fica com medo de dar outros passos. Deus traz amizades novas, irmãos. Deus traz amigos que são dele para fazer parte da nossa vida. Eu só quero na minha vida os amigos que são amigos de Jesus. Aqueles que não são amigos de Jesus, Deus tem que me ensinar a lidar. Então eu tenho que aprender a lidar com algumas pessoas. Que também não posso virar o rosto para todo mundo, não posso, sabe, ser antissocial, discriminar as pessoas. Mas amigo verdadeiro, eu estou falando de amizade mesmo. De pessoa que você pode ligar de madrugada, que se você estiver passando mal, a pessoa vai levantar para te socorrer. Amigos que na hora que vê você conquistando coisas, vão se alegrar junto. Que amigo para chorar tem um monte. Naquela época de Jesus existiam, né, as mulheres que eram pagas para chorar em velório. Então elas passavam o tempo todo ali chorando, elas recebiam dinheiro
para ficar chorando ali naquele velório. Às vezes ninguém gostava do morto que estava ali, mas para fazer aquela média iam lá, pagava e as mulheres vinham e ficavam chorando ali. Então, gente, para chorar, você até paga. Você paga, a pessoa chora junto. Ah, vamos chorar no restaurante, olha que chique. Aí você paga o restaurante, a pessoa chora junto. Ah, vamos chorar na casa de praia da família. A pessoa vai chorar, chora lá uma semana que você vai ficar na praia, uma semana vai ficar chorando com você. Tá na casa da praia, não tá gastando nada. Irmãos, a gente não precisa desse tipo de chupim do nosso lado, porque isso não é amizade, isso é atraso de vida. Essas pessoas têm uma energia muito baixa, atrapalha a nossa prosperidade, a inveja é um problema e nós não podemos cultivar isso na nossa história. Então, tem alguns momentos na nossa vida que Deus vai trabalhando e a gente, dentro do nosso conhecimento, a gente acha que está arrasando, né? Ai, vou sair, vou conversar, vou manter essa amizade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus querendo trazer estratégia, querendo mudar todo o percurso, querendo mostrar para a gente que aquele caminho não estava certo. Quem tem uma vida muito profunda com Deus, um nível espiritual bem mais alto, você vai entender que é, que Deus nem questiona com a gente isso. Ele já pega e já avisa que vai tirar e ele tira mesmo. E tem hora que a pessoa some, que você não sabe nem por que sumiu, mas você pode saber que já é Deus trabalhando para te dar grandes vitórias ali diante de algumas situações, porque a pessoa realmente está com o coração totalmente distorcido com relação ao propósito de Deus. Então são pessoas que não têm muito como caminhar com você dentro de um propósito. Então quando você assusta, a pessoa já saiu da sua vida. Você perde o contato. Então tem hora que a gente precisa se desligar de algumas coisas para que a gente possa receber coisas novas das mãos de Deus. Então a gente trabalhar dentro da nossa consciência, dentro da nossa sabedoria, dentro do nosso entendimento, traz retardo para a nossa história. Não nos ajuda em nada. E tem horas que Deus precisa afastar, porque se você tiver com as mãos ocupadas, como que Ele vai trazer coisas novas para você? Você tem que estar com as mãos vazias para receber. Então você tem que tirar aquilo que já não serve mais, que não tem como caminhar mais. Porque isso vai acontecer inúmeras vezes na nossa história, irmãos. Vai ter fases na sua vida que determinadas pessoas não te acompanharão mais. Deus vai elevando o nosso nível. Você pode observar que uma pessoa que não tem Deus, ela fica estagnada muitas vezes no mesmo nível ali. Ela nunca evolui. Ela não cresce. Quem já viu aqui pessoas que passaram a vida inteira, nasceu na década de 70, passou a adolescência ali na década de 80 e ficou estagnado na década de 80. Então, são sempre os mesmos amigos que ao longo do tempo vai envelhecendo, vão morrendo, sempre o mesmo ritmo, sempre as mesmas músicas, não evolui. Não melhora fisicamente, não tem mudança nenhuma. São pessoas que ficam estagnadas naquela fase da vida dela ali, e ela vai levando aquilo para a velhice dela até ela morrer. Eu já conheci inúmeras pessoas que eram assim. Inúmeras pessoas. E não conseguem construir grandes coisas na vida, ficou estagnado com aquilo ali, e vai vivendo aquela frustração o resto da vida. Deus não, Deus tem evolução para o seu povo. Você pode observar que o teu povo nunca, o povo de Deus nunca fica do mesmo jeito. A gente está sempre sendo reciclado por Ele. É o nosso físico que Ele recicla, é o nosso interior, é o nosso psicológico. Por que vem tanta luta dela? Para reciclar o nosso psicológico. Você tem que ter um psicológico aí blindado, fortificado, porque vai vir bomba para frente, vai vir batalha, vai vir dificuldade, e se você não tiver um psicológico bom, você não vai sobreviver. Então, quando a gente pega a concepção da palavra de Deus e transfere para a nossa vida, nós somos soldados aqui nessa terra, nós precisamos ser treinados por Deus. O nosso maior inimigo não é nem a carne nem o sangue, não são as pessoas. São os principados e as potestades, quer dizer, são os demônios. Mas os demônios vão usar quem? Eles vão usar pessoas que são de coração bem duro para trazer problema para a nossa vida. Então nós vamos passar por inúmeros obstáculos nessa terra. Inúmeras pessoas vão atravessar o nosso caminho, vão nos confrontar, usadas pelo demônio. E nós precisamos ser guerreiros aqui nessa terra, senão a gente não vence. Se você não tiver força espiritual, se você não for um guerreiro, uma guerreira, você não consegue orar pela libertação dos teus filhos, pela libertação daquela pessoa que você ama. Você não consegue orar
nem pela sua própria vida. O primeiro vento que vier, o primeiro levante que vier, você vai esmorecer. No início da minha conversão vieram inúmeros levantes. Se eu não tivesse tido uma resiliência ali, eu teria abandonado a presença de Deus, porque eu comecei a viver tudo com Deus o que eu tinha vivido no mundo. E uma hora eu cheguei e falei, Senhor, eu já vivi tudo isso lá atrás, por que você está fazendo eu passar por tudo isso de novo? E ele chegou para mim e me explicou, porque antes você passou com a força do teu braço, com a sua inteligência, com a sua capacidade, e agora eu quero que você passe pelas mesmas coisas comigo. Que agora você vai ter experiência comigo daquilo que você viveu lá atrás, para você sentir a diferença do antes e do depois. E realmente com Deus é diferente. O esforço que eu fiz lá atrás para sobreviver foi muito grande. Me desencadeou câncer na garganta, câncer no seio, me trouxe problema. Muitos problemas, muitas dores, perdas de dinheiro e inúmeras outras situações constrangedoras. Tudo com a força do meu braço. Eu não sei como que eu não explodi. Quando eu fui para a presença de Deus, passei por várias situações difíceis. Tive um AVC em 2015. Eu tive meningite, eu tive dengue. Eu fui tomar a vacina do Covid, que eu busquei primeiro o direcionamento em Deus. Para melhorar um pouquinho a minha situação, eu tive princípio de trombose. Mas o que aconteceu comigo e o que acontece comigo no dia de hoje? Resiliência, irmãos. É resiliência. O que Deus quer de mim? Exercer a fé e ser resiliente. Então hoje, quando chegam mulheres com câncer para mim, eu falo, se eu sobreviver, você vai sobreviver, porque naquela época eu não tinha Deus. E hoje eu ensino o caminho do Senhor e tem toda uma medicina que tem condições de trazer a cura. Então, se Deus me resgatou no mundo, quando eu achava uma brecha e buscava, né, a presença dele, imagina eu hoje na presença dele, o que ele não pode fazer na minha vida. Hoje que eu estou aberta e entregue a ele. Então, o trabalhar dele é muito maior. Então, tudo aquilo que ele permite na nossa história, por mais difícil que seja o seu trajeto, o seu cenário, o propósito, que é difícil esperar, ele está te dando o quê? Resiliência. Tem coisas hoje que não me derruba mais. Então ele já sabe que eu estou resiliente em determinadas situações, ele sabe que eu consigo passar por determinadas situações, a minha fé já está bem mais aguçada do que no início da minha conversão e assim ele vai trabalhando conosco. Então ele precisa nos tornarmos resilientes. Como que Deus vai te dar um ministério se ele não te tornar resiliente diante do ministério? Você vai sofrer retaliação. Se você está na presença de Deus, você vai sofrer perseguição. Vão invejar o teu ministério, vão invejar a sua fé, vão invejar a vida que você tem com Deus, como que Deus te usa, como que você se comunica com o Senhor, que tem muitos que oram, buscam, mas não vão ter o que você tem com Deus, e vão criar inveja em cima de inveja, e se você não for resiliente, você não vai conseguir ter o seu ministério. E se você não for uma pessoa resiliente, você não consegue cuidar de vidas. Porque o problema do outro vai desmoronar você. Imagina Deus mandando você sem resiliência nenhuma, você trabalhando com a força do seu braço, com o seu conhecimento, com o teu emocional. Deus chega para você e fala, olha, vou levar você na casa de uma pessoa que está em estado já terminal de um câncer. Eu vou pegar até uma outra situação que é melhor ainda. Você vai lá na casa de uma pessoa que perdeu o marido, está viúva. E aí você vai lá levar a palavra, e você tem que levar a palavra de libertação e de conforto. A pessoa pode até estar em luto. Lá na Bíblia fala, curta o seu luto, 70 dias. Que foi o luto que tiveram lá com Jacó. Foi 70 dias, quando Jacó morreu, que eles ficaram em luto. Então, o luto dura 70 dias. Aí Deus pega e fala assim para você, vai lá na casa daquela viúva, que eu vou usar você para trazer libertação para a vida dela, conforto para o coração dela, mostrar que eu estou com ela. Aí você chega lá com a força do seu braço, você vai fazer do seu jeito, você não quer nem escutar a orientação de Deus, você vai por impulso.
Porque Deus mandando você ir, você escutando a voz dele, você vai respaldado pelo Espírito Santo. Lá o Espírito Santo vai te usar. Aí você, não vou fazer do meu jeito. Eu vou agir da minha forma, vou lá visitar aquela viúva, que agora eu vou lá, eu vou fazer. Aí você chega lá, a viúva começa a contar para você que ela amava o marido, tudo aquilo que ela viveu com aquele homem, o que eles construíram juntos, você vai desmoronar junto com ela. Aí você vai começar a chorar. Antes dela começar a contar, só de você olhar para ela, você vai cair em lágrimas, e aí ela é capaz de ter que vir te socorrer, porque você não vai ter condições de entregar a palavra de libertação para ela, vai ficar duas pessoas chorando, você vai acabar desmoronando ela mais ainda, ao invés de trazer vida, você vai trazer morte, vai colocá-la num processo depressivo, porque você não buscou em Deus um direcionamento e você não teve sabedoria, estava agindo com a força do teu emocional, do teu psicológico, acabando com o teu físico e trazendo dores para os seus ossos. Então, quando Deus prepara algo, irmãos, quando Ele faz com que a gente se torne resiliente, é para a gente enfrentar determinadas situações. Nem todas as vezes que você vai orar para alguém, você vai pegar um quadro bonitinho de oração. Você vai pegar pessoas que sofreram acidente, você vai pegar pessoas que perderam entes queridos, às vezes de formas brutais. Você tem que ter toda uma infraestrutura para isso. Então, todo o processo que você passa, que eu passo, você é a igreja de Cristo aqui na Terra. Eu não tenho ministério dela. Você é a igreja. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Seja para quem for. Na fila de um supermercado, numa farmácia, aonde você estiver, no trânsito, Ele vai usar você. Então, nós precisamos passar sempre pelos processos, irmãos, confiando em Deus, sabendo que tudo aquilo que Ele está trazendo dor para a gente, está trazendo resiliência para a gente. Está fazendo com que a gente se torne mais forte lá na frente. E não tenha raiva dos teus inimigos. Não tenha ódio de quem te perseguiu, atravessou teu caminho, roubou o que era seu. Não tenha raiva. Libera perdão e entrega isso para Deus e agradeça. Porque eu sou a mulher que eu sou hoje, irmãos, pelas perseguições que eu sofri. Se eu fosse uma Adela Nutella, eu não ia ter experiência nenhuma de vida, eu não ia ter nenhum processo de fortaleza na minha vida, de crescimento, de mudança. Qualquer coisinha ia me abalar. Então eu não sou Nutella. Eu sou um soldado de Deus aqui na terra, diante de tudo aquilo que eu sofri. Então todos os perseguidores que acharam que iam me destruir, que iam apagar minha história, atrapalhar meu processo com Deus, porque os demônios sabiam o que Deus tinha para mim. Os demônios sabem o que Deus tem para você. Então ele vai usar pessoas ao longo da sua vida, desde a sua infância, ou no ventre da tua mãe. Sua mãe pode ter sido um inimigo para você, querendo te abortar, querendo te matar. Ele vai usar para que você não chegue no destino que você tem com Deus, porque a sua vida e o seu compromisso não são com pessoas. O seu compromisso maior é com o Deus que você tem buscado. Então os demônios sabiam o que Deus tinha para mim. Os demônios sabiam como que Deus ia me usar nessa terra. E foram trazendo vários inimigos ao longo da minha estrada para me destruir. Eu já contei para os irmãos que era para eu ter morrido com 6 meses de idade, né? Porque a minha família, o meu pai e minha mãe é da cidade de Castelo e de Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo. E todos os anos, os meus pais, para visitar os meus avós, viajavam 2 vezes no ano e nós íamos para a praia. Eu tinha 6 meses de vida. Uma prima minha, com 12 anos de idade, entrou no mar. Eu estava no colo dela e veio uma onda, sei lá o que aconteceu. Ela me soltou, que se não fosse meu pai, eu teria morrido afogada com 6 meses de idade. Então, eu já sou perseguida pelo plano espiritual, já desde o ventre da minha mãe, porque minha mãe não queria minha gravidez. Depois, eu passei por esse processo, que me trouxe um trauma de água muito complicado. Eu passei anos da minha vida, assim, que eu não podia ver o mar na frente, piscina, tudo me apavorava. Eu tinha sensação de afogamento com a água do chuveiro. Então, a minha história, irmãos, é muito complicada. Quando eu conto para os irmãos, eu conto rindo hoje, porque eu já superei. Hoje eu não tenho mágoa disso, mas foram situações que eu tive ao longo do tempo que superar. Essas coisas não me afetam mais. Mas, quando eu olho lá atrás, que Deus faz muitas vezes,
eu lembrar, não lembrar com dor, mas lembrar no sentido de aprendizado, porque nós nunca vamos esquecer o que fizeram conosco. Nós não temos amnésia. Mas Deus faz com que eu me lembre coisas lá atrás para ver o quão eu me tornei resiliente. E quantas vezes o demônio usou pessoas para me destruir. E não conseguiram. Porque eu era um projeto de Deus, como você é um projeto de Deus, e por mais que tentem te prejudicar, não vão conseguir. Você vai sempre ter uma saída. Agora que você está na presença de Deus, é mais fácil ainda. Porque você vai ter sempre uma saída, vai ter sempre um escape diante de qualquer armadilha do inimigo. Tem coisas que Deus não vai te livrar, porque você tem que se tornar resiliente. Mas Ele vai criar várias válvulas de escape para que você saia e que você continue indo para o propósito. Então, nunca lamente com Deus o que você viveu lá atrás. Irmãos, eu agradeço a todos os meus perseguidores. Todos. Aguçaram a minha inteligência, aguçaram a minha esperteza, aguçaram a minha sabedoria, aguçaram tudo. Me tornaram mais resiliente do que eu já era, mais forte. E Deus vai dando autoridade para a gente. Você vai se tornando resiliente, Ele vai te dando autoridade diante do plano espiritual. E Ele vai te justificando na terra. Aonde você for, que você for humilhado, que você for espizinhado, Ele vai te justificando. Eu entrei nas igrejas, irmãos, no início da minha conversão, eu fui enxotada de uma igreja, porque eu tinha que ir nas igrejas para aprender o que era de Deus e o que não era. Porque o joio, ele cresce no meio do trigo. Então, como eu estava num preparo de ministerial, eu precisava entrar nas igrejas para saber como que Deus trabalhava e como que Satanás trabalhava. Olha como que Deus faz com a gente. Então, eu passei por várias religiões quando eu estava no mundo, buscando Deus. Então, todas as igrejas que você possa imaginar, eu visitei. Budismo, a Seixonoye, a igreja, não é maçônica que é aquela igreja, eu esqueci o nome dela, é uma outra igreja. Não é a maçonaria eu nunca entrei. Aí é uma outra igreja que é de uma origem japonesa, que agora não me veio na cabeça. Eu esqueci. E fui visitando várias outras, o kardecismo, o espiritismo, fui visitando vários, porque eu buscava Deus e não achava Deus em lugar nenhum. Quando Deus me alcançou, eu tive que entrar nas igrejas onde Deus trabalhava, onde Ele atua muito, e eu tive que ver a doutrina humana, como que funcionava ali dentro, e enxergar o que era joio e o que era trigo. E teve igreja que eu fui expulsa, irmão. Porque eu tenho tatuagem, eu pinto cabelo, eu cuido da minha aparência. Então, eles ficaram indignados comigo. Eu não uso, eu uso saia, mas para ir na igreja eu usava calça, porque eu era visitante. E eu fui expulsa. Eu fui expulsa da igreja, sabe? O pastor não mediu. Eu perdoei depois, coitado, porque dá até dó. A gente, né, ouvindo falar, né, a gente sabendo como que funciona hoje a doutrina humana, a gente sabe que existe uma doutrina violenta e que não é diferente. E essa igreja era a igreja Deus é Amor. E eu fui expulsa. Eu precisava estar lá para ver como que funcionava, para que eu pudesse ministrar depois a palavra. Então Deus vai fazendo caminhos, irmãos, que a gente não quer ir. Tem hora que eu falava para ele, eu não quero ir. Para que você está mandando ele nessa igreja? Eu não quero ir lá. Ele falava, vai, porque eu tenho um processo de ensinamento com você ali dentro. Eu quero te mostrar coisas ali dentro que você precisa frequentar. Então eu fui e passei por várias situações. Teve igreja que eu frequentei, que eu fui retalhada por pastor assim, que era só Deus na causa. Eu fui humilhada ao extremo. Então, por isso que eu falo para os irmãos, eu não prego placa de igreja, porque eu sei que Deus está acima de tudo isso. Não tem problema você ir numa igreja. Você sente Deus naquele lugar, você vai. Mas não se afaste de Deus, porque alguém vai te maltratar, porque isso vai acontecer. Eu fui perseguida dentro da Assembleia. Eu fui perseguida durante muito tempo, foram acho que uns 2 anos de perseguição dentro da Assembleia. Eu não posso julgar todos que estavam ali dentro da Assembleia, diante daquele pastor, porque o pastor é que era o problema, o joio ali era aquele pastor. Existem pessoas boas dentro das congregações? Existem. Mas existem alguns que não são. E se eu ficasse olhando esses maus tratos, essas coisas que eu vivi, como que eu ia servir a Deus? Eu tinha que olhar só para Deus.
Entrei na congregação uma vez, fui pedir oração, porque Deus queria me mostrar como que eles trabalhavam, como que eles faziam, e parecia que eu tinha lepra dentro da igreja, porque eu sou diferente e eles não gostavam do meu jeito de ser. E aí eu tive que, sabe, ter todo um jogo de cintura e conversar e observar, e o Espírito Santo me mostrando como que era. Para que eu pudesse estar num nível hoje de resiliência e poder ministrar a palavra. Porque senão a gente passa por situações, sabe, despreparado, e a gente não consegue avançar com Deus. Então, não lamente o que você está vivendo com Deus, porque você vai passar inúmeras vezes, irmãos. Inúmeras vezes. Você vai passar por situações constrangedoras. Você vai dar de cara com joio inúmeras vezes. Você pode até se confundir. Será que isso é trigo? Será que não é? Deus vai te mostrar o que é e o que não é. São os fariseus da vida. E quando você pega trigo novo, então? Quando você pega trigo novo, é pior ainda, porque eles acham que sabe tudo dentro da igreja e tá aflorado na emoção, e aí você quer uma orientação, eles não sabem te falar porque eles não têm experiência também. É um problema. Então nós precisamos sempre acalmar, irmãos, porque se a gente for olhar essas coisas, a gente abandona a nossa vida com Deus. E Deus está acima de tudo isso, de toda a vaidade humana. Deus está acima, o Espírito Santo está acima do emocional humano. A gente vê muita coisa, né, muita barbaridade. A gente vê muita coisa absurda. Então a gente precisa sempre confiar em Deus e saber que Deus está no controle de tudo e que todo o processo difícil que Ele faz a gente passar é um processo que é para te dar resiliência. Então você tem que se tornar uma pessoa mais forte. Os demônios não podem dominar a gente assim, desse jeito. Então Deus, dentro da presença dele, a gente tem força, porque a força vem dele. Então acalma o seu coração, porque diante de tudo que Deus está mandando falar para você e te explicar, te dando um conhecimento, um aprendizado, primeiro, perdoe todas as pessoas que te perseguiram. Porque essas pessoas fizeram com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Deixa toda a justiça nas mãos de Deus, porque Deus sabe trabalhar. E o que você tem que fazer agora? Parar de colocar as tuas mãos naquilo que você não tem controle. Se desgastar demais. Ah, mas eu quero que o meu filho se liberte e eu tenho que fazer do meu jeito, eu tenho que me desgastar. Não, você não tem que se desgastar. Você tem que orar e jejuar e confiar que Deus é que vai fazer a libertação no outro. Nós não mudamos a outra pessoa, irmãos. Nós não mudamos a outra pessoa. Nós não libertamos a outra pessoa. Você vai trazer a palavra de libertação. Você vai dar o início de um relacionamento ali daquela pessoa com Jesus. Você é a igreja, você vai apresentar Deus para aquela pessoa. Mas o resto é o Espírito Santo que faz. Então acalma o seu coração, porque diante de toda a força que você lança, tudo aquilo que está em excesso está te prejudicando. Está atacando o teu físico e prejudicando os teus ossos. E Deus quer que você descanse nele. Ele manda dizer para você que aquilo que é impossível aos seus olhos é possível para ele. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que nada é impossível para Deus. E Deus quer que você confie. Ah, sabe esse problema que está te atormentando? Situações que você não está conseguindo resolver? Deus manda falar para você durante esses dias, durante essa nova semana que está chegando. Eu vou resolver problemas. Eu vou chegar com resoluções em casos que você não está conseguindo resolver. Eu vou colocar a sua vida no lugar. Eu vou alinhar as coisas. Agora é o momento de você viver realizações com Deus. Mas sem você ficar nesse desespero que você está. Sem você se desgastar do jeito que você está se desgastando. Sabe quando Deus vem e abre o caminho e você vê luz? É o que vai acontecer com você por esses dias. Deus vai abrir o caminho para você passar e você vai ver luz nesse caminho. Coisa que você não estava vendo até então. Preciso resolver, preciso fazer, não sei como chegar, não sei como fazer, não sei como resolver, não sei como falar. Não tenho recurso. Agora Deus vai abrir o caminho. Você vai ver que é o abrir o caminho de Deus e que ali tem luz. E que diante daquela luz ali você vai saber o que fazer, as coisas vão caminhar, as coisas vão fluir, porque agora é o esforço de Deus e não o seu esforço. Então você vai acalmar. Acalmar e confiar em Deus.
Quando a gente descansa nele, irmãos, a gente fica só na oração, Deus nos blinda da maldade, Deus tira todo o empecilho do caminho, Deus tira todas as dificuldades e ele abre o caminho e na hora que você chega naquele caminho ali tem luz. Ali você começa a enxergar o que está ao seu redor. Não, agora tem solução, agora vai andar, agora vai acontecer. Agora eu vou ficar de pós de vitória. Agora eu vou ser feliz. Agora as coisas vão fluir. Então é isso que você vai viver durante esses dias. A partir do momento que você escutar essa palavra, que você crer nessa palavra, que você exercer a tua fé, que você aprender a descansar no Senhor, porque tem pessoas aqui que estão extremamente ansiosos e ansiosas com o futuro. E Deus já preparou o teu futuro. O que Deus quer que você faça agora é que você exerça a tua fé e continue sonhando. Porque quem vai realizar o sonho é o Senhor. E na hora que você caminhar agora durante esses dias, você vai entrar, o caminho vai estar ali, Deus vai preparar você, vai colocar você no caminho e vai ter luz. Na hora que chegar a luz, você vai falar, não, agora clareou, agora vai andar, agora eu vou ser feliz, agora eu vou amar, agora eu vou ser amado, agora as coisas vão fluir, agora eu vou resolver as minhas situações, agora acabou vergonha, eu vou honrar meus compromissos, agora eu vou respirar, agora não tem mais dor, agora eu estou com saúde e assim vai fluir a sua vida. O que você tem que fazer agora é só confiar em Deus. Então para de desgastar a sua força, as tuas emoções com coisas que você não tem controle. É Deus que tem controle. E Ele vai mostrar que Ele é na sua vida. Você vai ver a força de Deus por esses dias. Prepare as tuas emoções, que você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Deus vai honrar coisas que Ele já falou para você lá atrás que Ele ia fazer, que você achou que não ia fazer, que era balela, é da boca para fora, isso não é para mim. Você vai ver concretizando agora por esses dias. Você vai ver Deus agindo na sua história e cumprindo promessa na sua vida. Então, prepare o teu coração e pare de se desgastar com coisas que você não tem controle. Porque está deixando o teu corpo doente. E tá, sabe, trazendo problema para os teus ossos. E Deus quer ver você com saúde. Então, toma posse dessa palavra, porque tem algo sobrenatural para acontecer para você durante esses dias. Vai ser uma grande vitória que está chegando. E você precisa crer nisso e confiar. Tem coisas que Deus já te avisou que ia acontecer e vai acontecer por esses dias. Quando você assustar, você vai estar, sabe, vivendo aquilo que Deus falou que você ia viver. Você vai ver que Ele está cumprindo o propósito. Que Ele já está fazendo ali um caminho para você ter uma grande vitória. Já vai ser uma grande vitória o que Ele vai fazer. Então, prepara o teu coração e se alegre. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos por toda a orientação que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dê um coração perdoador. Que todos os lugares que o Senhor venha nos colocar, todo o chão que a gente venha pisar, por mais que tenham perseguidores, Senhor, que o Senhor faça com que a gente fique com o coração leve, com o coração puro, para que nós possamos viver as promessas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha tirar do nosso caminho todo empecilho. Que o Senhor tire todas as montanhas que estão travando a nossa história. Que o Senhor traga para o nosso cenário, Pai, dias de felicidade e de realização. Que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, fazer com que a gente aprenda a descansar no Senhor. E que o Senhor venha, através da sua palavra, fortalecer a nossa fé. Nós agradecemos ao Senhor no nome do teu Filho Jesus e aguardamos essa vitória tão grandiosa para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Nós agradecemos. Toma posse dessa palavra, confia, descansa. Agora você entendeu o processo? Não faça mais isso. Descansa em Deus. O caminho de Deus é muito melhor do que o nosso. E Ele vai provar para você que o caminho dele é fantástico, é sensacional durante esses dias. Porque você vai viver durante esses dias algo que se você tentasse pela força do seu braço, do seu jeito, da sua maneira, você não conseguiria. Então, deixa porque Deus está trabalhando. Sabe o que você tem que fazer? Orar. Quando você perder o sono, ora, Senhor, faz isso na minha vida. Faz aquilo na minha vida. Se está orando para alguém, faça aquilo na vida de fulano. Trabalha desse jeito na minha história, mas não ensinar a Deus, mas trazer a solução. Se você não sabe a solução, Deus sabe a solução. Senhor, eu não tenho solução para esse problema, mas que o Senhor traga a solução para mim. Visita minhas contas bancárias, visita minha vida sentimental, visita aquela pessoa que eu amo, traz aquela pessoa que eu amo para minha vida. Faz cruzar caminho.
Traga para minha história, me dê mais uma chance. Você tem que ir pedindo para Deus. Não ensinar a Deus a trabalhar, não, eu quero que seja desse jeito, daquele jeito. Não, você vai pedir aquilo que está te incomodando. Senhor, traga saúde para o meu filho, para minha filha. Traga saúde para mim. Traga saúde para os meus pais. Visita as minhas contas bancárias. Não sei como que isso vai fazer, mas a solução está no Senhor. Faça isso. Visita aquele documento. Visita, entendeu? Vai pedindo para Deus a sua necessidade. Apresenta para Ele o problema. Mas saiba que a solução está nas mãos dele, que é ele que vai resolver. Senhor, cuide da minha gravidez. Traga saúde para o neném que eu estou gerando. Me dê uma gravidez tranquila. Providencia tudo, meu Pai. Tudo que eu necessito. Deus vai trazendo. Senhor, abre a minha madre. Meu sonho é ser mãe. Meu sonho é ser pai. Me abençoa. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas a solução está nas mãos do Senhor. Eu só quero que o Senhor faça. Eu quero, eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Tudo aquilo que o Senhor tem para me entregar. E assim você vai caminhando com Deus, sem se desgastar. Então não olhe para o problema, mas olhe para Deus, porque Deus tem a solução dele. E está chegando solução de problemas por esses dias. Está chegando a solução daquilo que você tanto quer. Ele está chegando para alegrar o teu coração. Tem uma grande vitória chegando para você. É só você tomar posse dela. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.